Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Segurança domina o debate na 8ª sessão ordinária do ano na Câmara. Só no ano passado, sofreu 11 assaltos pela ausência de um vigilante noturno. E nesse feriado de carnaval foi assaltada a creche, levaram uma série de equipamentos, materiais das crianças. Economia em alta, balança comercial tem o melhor resultado em 28 anos. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o 3º mês consecutivo de aumento das importações. Tristeza para uns, oportunidade para outros. Número de imóveis para leilão quase dobra no Brasil. No último ano, só a Caixa Econômica Federal confiscou cerca de 16 mil imóveis, superando em 80% a quantidade de propriedades retomadas em 2015. Silvio Santos vem aí. Mostra sobre o Homem no Baú entra na reta final. E aqui na exposição, o público pode entrar na brincadeira. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. É agora no Câmara Notícias. A questão da segurança pública foi destaque da 8ª sessão da Câmara, que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Vários parlamentares se posicionaram sobre o tema. Josias da Juco falou sobre as denúncias de assaltos e roubos que têm chegado à casa e sobre a importância da criação de uma frente parlamentar sobre segurança pública. É uma preocupação que nós temos todos os dias com a falta de segurança. Nós estamos propondo, já aqui na Câmara Municipal, nós tínhamos esse Frente Parlamentar de Segurança que discutia isso na Câmara Municipal, e nós vamos passar aí para os senhores vereadores ver quem querem fazer parte dessa frente parlamentar, porque essa frente parlamentar, vereador Daniel, ela tem o papel de trazer aqui as polícias e fazer uma prestação de contas para a comunidade. Onde são os maiores furtos hoje que acontecem na cidade de Osasco, os maiores roubos, né? Como que a polícia está trabalhando hoje em determinadas regiões da nossa cidade. A gente sabe hoje que o celular é coisa fácil na mão do bandido que está numa garupa de uma moto, tirando aí a vida de pessoas por causa de um aparelho celular. Então, a discussão da Frente Parlamentar de Segurança é isso. Discutir a ronda escolar. Como que está a ronda escolar hoje? Como que você pode mandar seu filho para uma escola e ter a certeza, vereadora Lúcia, que ele vai voltar para casa? É essa a discussão que nós estamos fazendo. Josias cobrou ainda o reforço no efetivo de segurança e deixou claro que a frente não é uma crítica à atuação da polícia na cidade. Quantas viaturas vieram para a cidade de Osasco? Quantos policiais tem na cidade de Osasco? Aí tem uma operação dessa maneira, não tem uma operação, como que está sendo dividido a polícia na nossa cidade? É isso que nós vamos discutir aqui na Câmara Municipal. Eu fiquei muito preocupado quando o vereador veio aqui e falou, olha, eu estou preocupado porque falaram que eu fiz uma crítica para a polícia. Não é crítica não, nós estamos falando a realidade. O vereador Ribamar falou sobre a entrega, ainda sem data definida, de 3 mil casas para reduzir o déficit habitacional na cidade. Já o vereador Jair Assaf apresentou seu projeto de fechamento de ruas no Jardim Nova Granada. Outro destaque da sessão foi a homenagem que os vereadores prestaram ao senhor Carneiro, que faleceu no último dia 26. O Zé da Lei, como também era carinhosamente conhecido, participava ativamente das atividades do Legislativo e, por seu grande conhecimento, também sugeria leis para melhorar a cidade. Como forma de gratidão, foi proposto que a sala de comissões receba o nome do senhor Carneiro. Sou osasquense de coração mesmo, osasquense, porque aqui nessa cidade eu constituí uma família, vindo de uma pequena cidade. Cheguei em 63. Política, denúncia, mercado, inauguração, em tudo eu estou presente. Aí eu fiz umas mensagens falando sobre a cidade de Osasco, mandei alguma fotografia pequenininha, cartões postais, e a primeira pessoa que eu mandei, que me respondeu, foi
João Paulo II, é porque eu gosto, tanto que a minha mulher até pergunta para mim, você está ganhando dinheiro com isso? Existe uma flor que encerra, celeste, orvalho, minhas 8 primaveras. Hoje, no dia 10 de março, eu vou me cercar de quimeras. Seja essa flor um princípio, que mais um ano que começa, ajunte as carícias dos meus, só um dia a rosa espagina o seu perfume, meu coraçãozinho, o cálice de seu ciúme. Em entrevista exclusiva, o vereador Toniolo falou sobre a reivindicação dos moradores do Jardim Novo Osasco, sobre a implantação de um novo pronto-socorro e de como a mudança da unidade para o Jardim Conceição afetou o atendimento de saúde no bairro. Desde o início da sua mudança lá para o Jardim Conceição, em virtude que nós tínhamos um imóvel inadequado, ali onde era a UBS do Novo Osasco, o pronto-socorro do Novo Osasco, tivemos que mudar ele lá para o Jardim Conceição, para uma área muito maior, né, a maior UPA da região da cidade de Osasco, mas infelizmente houve uma deficiência muito grande na falta do pronto-socorro ali para os moradores do Novo Osasco. Então já é, desde a administração anterior, uma luta, um pedido dos moradores para que se retornasse esse pronto-socorro lá para o Novo Osasco. Já está se fazendo um estudo, nós entramos agora com um pedido para que se fizesse um estudo para a construção ao lado da UBS lá no Novo Osasco, onde já funciona a unidade básica de saúde e que tem um terreno muito grande. E que poderia ser construído ali, ou que se locasse um imóvel próximo ali, um imóvel que tem adequação para receber um pronto-socorro, mesmo que emergencial. Então, para quem mora ali próximo, a locomoção é muito difícil, ônibus não é toda hora que tem. E são poucas linhas que atendem esse bairro lá, onde está a UPA que funciona o pronto-socorro. Então, acho que é mais uma conquista dos moradores, que foi uma luta dos moradores, primeiro para que não saísse. E uma vez que saiu, agora que ele retorne. Então, a gente quer agradecer aí a população por ter intensificado essa luta e ao governo, o prefeito Rogério Lins, por entender esse chamado, esse pedido aí da população e trazer de volta o pronto-socorro para o Novo Osasco, que em breve temos certeza que estará funcionando. O vereador esclareceu ainda que a construção da nova unidade não vai afetar a UPA que existe hoje no Jardim Conceição. A UPA continuará existindo e agora ela vai ser terceirizada. Existe aí uma unidade de serviço que vai ser terceirizada, as duas UPAs, né? Então acredito que a própria Fundação ABC dê continuidade no trabalho da UPA, o pronto-socorro vai continuar existindo, mas vai atender os moradores ali do Jardim Conceição, Jardim Paulista, Santa Maria, que são mais próximos, e criaria-se um novo pronto-socorro no Jardim Novo Osasco. O vereador Mário Luiz Guide conversou com nossa reportagem sobre a proposta de construção de uma creche no Jardim Recanto das Rosas, que fica próxima à rodovia Raposo Tavares. É uma área que tem muito carência desse equipamento. O prefeito colocou como prioridade do seu governo a inauguração de 10 unidades de creche. Então nós estamos entendendo que ali é uma área prioritária e estamos fazendo essa indicação. E faremos o entendimento também com a área da Secretaria de Educação para viabilizar esse projeto de construção da unidade de uma nova creche no Recanto das Rosas. A Prefeitura de Osasco está recadastrando todo o comércio ambulante da área central. Segundo o secretário da Indústria, Comércio e Abastecimento, Alexandre Bussabi, a medida tem o objetivo de impulsionar o comércio da cidade, além de trazer benefícios também para os consumidores. O recadastramento está sendo feito na Prefeitura das 9 da manhã até as 4 da tarde. O prazo termina no próximo dia 13. Você vai ver a seguir: reação da economia. Balança comercial tem melhor resultado da série histórica. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento das importações. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Mãos
podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 4 bilhões de dólares no mês de fevereiro. O saldo positivo foi o melhor registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1989. Produtos não industrializados, como minério de ferro, seguem liderando as vendas para o exterior. O Brasil vem aproveitando a fase de baixo consumo interno para vender a produção excedente para outros países. É o que afirma o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com o Ministério, só no ano passado, as exportações superaram as importações em quase 48 bilhões de dólares, o maior saldo desde o início da série histórica em 1989. E neste ano, o resultado continua. Em fevereiro, a diferença entre o que foi vendido lá fora e o que foi comprado no exterior chegou a 4 bilhões e 600 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 7 bilhões de dólares. Produtos não industrializados, como minério de ferro, petróleo bruto e soja em grãos, seguem na liderança das nossas exportações, com um movimento de mais de 14 bilhões de dólares no primeiro bimestre deste ano. Mas os industrializados, como automóveis de passageiros e veículos de carga, também têm peso significativo. As vendas passaram de 10 bilhões de dólares neste ano. A China é o principal parceiro do Brasil e neste ano comprou 79% a mais do que no mesmo período de 2016. A recuperação de preços ajuda a balança comercial brasileira. Houve um aumento no preço das exportações, sobretudo em razão de uma recuperação parcial das cotações internacionais de commodities minerais importantes, como o minério de ferro e o petróleo. Pelo terceiro mês seguido, o país registrou aumento nas importações. Isso não ocorria desde agosto de 2013. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento das importações e importações principalmente de insumos para a agricultura e para a indústria. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação para evitar acidentes no feriado de Carnaval. A boa notícia é que os acidentes graves diminuíram em quase 19%. Quase 223 mil pessoas fiscalizadas, 1.200 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, 200 radares e 1.600 bafômetros. Esses são alguns dos números da Operação Carnaval, que começou às 0 hora do dia 24 de fevereiro e terminou à meia-noite do dia 1º de março. Durante a operação foram feitas 84.867 autuações. As principais causas foram embriaguez, ultrapassagem proibida e falta da cadeirinha infantil. Quase 90 mil testes de bafômetro foram realizados durante a operação. Foram registrados 1.696 acidentes, uma redução de 5,3% em relação a 2016. Os acidentes graves também diminuíram em 18,64%. No entanto, o número de vítimas fatais aumentou em relação ao ano passado, 23,9%. Os estados com maior número de acidentes graves foram Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que as principais causas dos acidentes com morte nesse carnaval foram o excesso de velocidade, a falta de atenção e a embriaguez ao volante, apesar do aumento da fiscalização, dos testes do bafômetro e da lei seca. Todos esses fatores podem ser evitados, o que diminui a violência no trânsito. Conscientização é o que a gente pede aí para quem está nos escutando. A gente tem tentado intensificar e melhorar a nossa condição de fiscalização, utilizando a inteligência policial, posicionando as nossas equipes
equipes e os nossos equipamentos nos trechos críticos para acidentalidade e para ocorrência de criminalidade, mas ainda assim, por melhor que seja o nosso trabalho de todos os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o condutor precisa mudar o seu comportamento. A quantidade de imóveis disponíveis para leilões quase dobrou no último ano, segundo a Caixa Econômica Federal. O motivo? A inadimplência. Muitas vezes o valor para o arremate chega a custar a metade do valor do preço de mercado. Mas é preciso ficar atento para que a oportunidade não vire uma dor de cabeça. Aproveitando o boom imobiliário que aumentou o ritmo das construções, seu D. Vilmar comprou o imóvel onde mora com a família há 3 anos. A entrada foi de R$90 mil, outros 56 mil foram pagos em parcelas mensais. E ele ainda teve que investir na reforma. Mas daí a crise chegou e com ela o desemprego bateu a porta. A inadimplência levou o apartamento a leilão. Eles queriam o total todo de uma vez só. A menina falou que não tinha condições de receber só 3 ou 4. Tinha que receber 6 que estava atrasada. Eu pedi e eles não aceitaram. Fiquei com dinheiro, mas necessidade, crise, tive que sustentar a casa. O processo de leilão é demorado. Pode ou não haver interessados. Geralmente, quem compra poderá ainda precisar de recorrer à justiça para desocupar o imóvel. O prazo médio para a medida ser executada é de cerca de 6 meses. Se não chegou na fase do leilão, procura o banco, tenta fazer uma incorporação, uma prorrogação no saldo devedor, uma revisão judicial com um advogado, ou então o próprio Conselho Curador do Fundo de Garantia agora permitiu utilizar o fundo em até 12 parcelas atrasadas. Se não tem leilão marcado, esse é o caminho. Se tiver já uma execução ou se o banco se negar a negociar, aí procure imediatamente uma assessoria, porque só através da justiça para reverter, e tem como reverter. No último ano, só a Caixa Econômica Federal confiscou cerca de 16 mil imóveis, superando em 80% a quantidade de propriedades retomadas em 2015. E o que é tristeza para alguns é oportunidade para outros. Marcelo conseguiu arrematar um apartamento que hoje aluga para aumentar a renda da família. Sem o desconto obtido, ficaria difícil a aquisição. É uma oportunidade para aquele que busca um grande investimento, porém conseguindo fazer uma economia de dinheiro. Sempre que você participa de um leilão, você tem uma grande oportunidade de comprar um bem por um preço bem diferenciado do que ele está no mercado. Na sessão do último dia 23, o presidente da Câmara, Dr. Lindoso, explicou o passo a passo para acessar e conferir as informações do Portal da Transparência. Todos os contratos vigentes da casa estão disponíveis no site. É importante porque esse portal que está aqui na casa, ele tem que ser para todos, não só para nós vereadores, tem que ser para a população, para o pessoal... o pessoal da imprensa, quem tiver curiosidade de poder observar e olhar alguma coisa, tem que ter acesso e saber como acessar. O site da Câmara, aí você vai lá no Portal da Transparência, você vê lá contratos vigentes, e aí prestação de contas, contratos vigentes, faz a pesquisa e aparece. Aí você clica em cima do azulzinho e aí ele detalha o contrato. Isso é transparência, pessoal. Eu espero que todas as câmaras funcionem assim, e não só as câmaras, mas a prefeitura também. Conheça o Portal da Transparência. Acesse www.osasco.sp.leg.br e clique em Portal da Transparência. Você vai ver a seguir: Leão de Olho, Receita Federal aperta o cerco contra os sonegadores. É uma economia que custará muito caro a quem se utilizar da sonegação. E entenda como funciona o processo de classificação indicativa de jogos eletrônicos. Antes de qualquer jogo chegar à tela do computador do Arthur, ele passa por uma avaliação que considera a presença de cenas com violência, com conteúdo sexual ou com o uso de drogas permitidas ou proibidas. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher!
A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A Receita Federal promete não dar trégua este ano para os sonegadores. Com ferramentas de fiscalização cada vez mais eficientes, a expectativa do órgão é de recuperar mais de 143 bilhões de reais. A Receita Federal espera autuar este ano 14.308 contribuintes com declarações com indícios de irregularidade. As empresas são a maioria dos fiscalizados, no total de 9.500. Os demais, 4.800, são pessoas físicas. Com a fiscalização, a expectativa da Receita é de recuperar mais de 143 bilhões de reais este ano. Em 2016, cerca de 121 bilhões de reais foram resgatados com as autuações contra a sonegação fiscal, evasão e falta de recolhimento de tributos. A opção de sonegar é uma péssima escolha, porque os instrumentos que a Receita Federal tem hoje para identificar quem sonega, num mundo cada vez mais sem fronteiras, em que nós trocamos informações com 103 países, inclusive com alguns paraísos fiscais, acredito que é uma economia que custará muito caro a quem se utilizar da sonegação. O governo começa a enviar as vacinas contra a gripe para os estados a partir do dia 10 de abril. Quem traz as informações é o repórter José Luiz Filho. O Dia de Mobilização Nacional contra a Gripe está marcado para 6 de maio. Será um sábado e postos de saúde de todo o país devem abrir as portas para imunizar a população contra a doença. Serão vacinados apenas grupos prioritários, que ainda serão anunciados pelo Ministério da Saúde. No ano passado, receberam a dose crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. Indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também foram imunizados. A previsão do Ministério da Saúde é que a campanha nacional de vacinação contra a gripe seja encerrada no dia 19 de maio. Segundo o Ministério, o início da distribuição da vacina à população ficará a cargo de cada estado, já que cabe às secretarias estaduais e municipais de saúde definirem um cronograma específico para a imunização. Diversão para os pequenos, mas também preocupação para os pais. Os jogos eletrônicos fazem parte do cotidiano de muitas famílias. Conheça agora como é feita a classificação indicativa de jogos eletrônicos. Antes mesmo de começar a andar e a falar, Arthur já interagia na rede mundial de computadores. Hoje, aos 10 anos, é fã dos jogos online. Luta, fábrica, um pouquinho daquele ali que eu estava jogando, Prison Life, aquele outro inicialmente. A brincadeira da criança é acompanhada de perto pelo pai. A preocupação começou agora, que ele já entrou na fase de pré-adolescente, e o interesse por outras coisas, né, por conversação, por interagir com os participantes na rede, né, aumentou e a preocupação agora ficou um pouquinho maior.
Antes de qualquer jogo chegar à tela do computador do Arthur, ele passa por uma avaliação que considera a presença de cenas com violência, com conteúdo sexual ou com uso de drogas permitidas ou proibidas. Um trabalho que é feito com o uso do IARC, um sistema internacional de classificação etária representado por 35 países, entre eles o Brasil. Em 3 anos, cerca de 4 milhões de jogos online foram avaliados. Há um sistema denominado IARC, ao qual o Brasil aderiu a partir de 2014, e esse sistema permite uma classificação ágil de jogos virtuais em poucos minutos, o desenvolvedor respondendo um questionário muito fácil, intuitivo de ser respondido, ele automaticamente já recebe a classificação segundo o critério de cada país, automaticamente, e pode colocar aquele seu jogo mundialmente. Ele pode ser lançado mundialmente e ele passa a ser automaticamente classificado em todos os países que aderiram ao IARC, e o Brasil é um deles. E na hora de conferir se a recomendação está realmente adequada à idade da criança, entra em ação essa turma do Ministério da Justiça. Todo mês, a equipe monitora entre 500 e 700 jogos. A classificação pode variar de livre a permitida para pessoas com mais de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Mas quem sempre deve dar a palavra final são os responsáveis pelo menor. A classificação não é uma censura, né? Ela é apenas um indicativo. Cabe aos pais realmente verificar o que tem naquele conteúdo e saber, e conversar com os seus filhos e saber se aquilo pode ou não prejudicar. Também acompanhar, seria muito interessante se eles pudessem acompanhar as sessões de jogos e à medida que o conteúdo é apresentado depois da sessão, né, para não atrapalhar a brincadeira, conversar e ver como que aquilo impactou os seus filhos. E a mostra, que conta a trajetória de Silvio Santos, um dos grandes ícones da TV brasileira, está entrando na reta final. O público tem só até o dia 12 para conferir um pouco da história do Homem do Baú. Confira agora alguns destaques da mostra. Do lado de fora do Museu da Imagem e do Som, o terno e o microfone já dão a pista de quem é o homenageado da vez. Do lado de dentro, não resta dúvida. Silvio Santos é a estrela da exposição. Silvio Santos é o nome artístico de Cenoura Bravanel. Filho de imigrantes, ele começou a carreira artística como locutor de rádio na década de 40. Na TV, ainda em preto e branco, apresentou um programa de auditório com crianças e premiação chamado Boa Noite Cinderela. Exibida na Globo entre 71 e 76, a atração foi líder de audiência. Minha mãe gostava muito de assistir esse programa e eu assistia junto com ela. Eu me lembro de muita coisa, eu estou me lembrando vendo os objetos, os prêmios que ele dava, esse tipo de coisa que eu estou achando muito engraçado e traz boas recordações também. Empresário de sucesso, Silvio Santos fez fortuna com o Baú da Felicidade. O que pouca gente sabe é que o baú foi criado por Manuel da Nóbrega, que também comandou a Praça da Alegria. Falando nisso, o banco dessa atração passou de pai para o filho Carlos Alberto e virou um sucesso no SBT, a emissora de Silvio. Conhece algum personagem da Praça Nossa? A velha surda. E como é que ela é? Ela entende tudo errado, né? Geralmente ela acha que é um palavrão, é alguma coisa, algum assédio, ela fica inconformada. Silvio é um ícone dos programas de auditório e aqui na exposição o público pode entrar na brincadeira. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Eduardo se empolgou com a Vila do Chaves, programa exibido no SBT há mais de 30 anos. Como que o Chaves falava? Isso. A trajetória de Silvio Santos se confunde com o desenvolvimento do rádio e da TV. Na exposição, dá para ver como a tecnologia evoluiu de lá para cá. Por causa da fama, o Homem do Baú resolveu se arriscar na política e se lançou como candidato à presidência em 1989. Mas a poucos dias da eleição, a justiça impediu a candidatura dele. Eu era menina ainda, mas na minha casa, na minha família, todo mundo votaria nele com toda certeza. Certeza absoluta. Com mais de 50 anos como apresentador de TV, Silvio Santos criou vários bordões e é uma das pessoas mais imitadas do Brasil. Oi, vem pra cá, vem pra cá!
O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa. O MIS não abre às segundas-feiras. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade vão ganhar força pelo estado de São Paulo. Por todo o centro-sul, há condições de chuva a qualquer hora e risco de temporais. Na capital paulista, o dia começa com sol entre nebulosidade variável. Depois, a partir da tarde, os temporais também começam. A mínima prevista para a capital é de 22 graus e máxima de 29. Em São Bernardo do Campo, mínima de 21 e máxima de 27 graus. No sábado, o sol vai predominar, porém, a partir da tarde, ainda há condições para pancadas de chuva de até forte intensidade. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.